Olá, eu sou a professora Luelsa do Nascimento Alves, com o CPF 031 311 102 28. Estou concorrendo para a vaga de professor P2 de Biologia do concurso da Educação Estadual do Acre. Hoje nós vamos continuar a nossa aula da semana passada de biologia, onde nós falávamos sobre relações ecológicas. Vocês podem me dizer algo que vocês lembram sobre relações ecológicas? Para a gente ter um feedbackzinho, nós vamos relembrar algumas coisas que a gente falou. Lembram lá que a gente falou que relações ecológicas são aquelas interações que acontecem entre seres vivos que podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes, onde podem ser benéficas ou maléficas para ambas as espécies ou para uma das espécies. Então vamos lá. Eu preciso, qualquer momento, vocês podem me interromper e eu posso dar um retorno para vocês em alguma pergunta que vocês tenham, tá bom? Vamos lá, as relações ecológicas, elas estão divididas em intraespecífica e interespecífica. Mas como assim, professora? Eu posso me confundir. Intra e inter são muito parecidos. Então vamos lá, vou dar um ganchozinho para vocês. Intraespecífica vai dar uma ideia de que é algo intra, dentro. Então aí você vai lembrar que é algo dentro da mesma espécie, ok? E intra dá uma ideia de algo fora, fora de espécies diferentes. Então, quando eu lembrar de intra, dentro, ou seja, mesma espécie, e inter, fora, espécies diferentes. E essas relações, elas podem tanto ser harmônicas como desarmônicas, tá bom? Harmônicas, desarmônicas, isso mesmo. Mas existe relações harmônica, desarmônica dentro da mesma espécie? Existe, pessoal, existe. Assim como existe o contrário, relações harmônicas em espécies diferentes. Isso nós vamos ver um pouquinho aí adiante, tá? Por exemplo, intraespecífica, relações ecológicas de animais da mesma espécie. Harmônica, por exemplo, nós vamos ver as sociedades onde eles cooperam entre si. As colônias, a gente vai ver exemplos com figuras que ficam muito mais fácil de achar, que são associações anatômicas, tá? E desarmônica, nós temos o canibalismo, a competição, que é aquela disputa que acontece entre a mesma espécie. É desarmônica. E interespecífica, de espécies diferentes, existem relações harmônicas de espécies diferentes. Por exemplo, o mutualismo, o comensalismo, o niquilismo, a foresia. O mutualismo é muito interessante porque ambos se beneficiam. O comensalismo, só um se beneficia, mas não prejudica o outro. Olha que legal, é harmônico. E desarmônica, nós temos o exemplo do anensalismo, a competição, o esclavagismo, o parasitismo, o predatismo. Então, todos esses são exemplos de relações interespecíficas desarmônicas, tá? Onde algum deles vai sair prejudicado ou ambos vai sair prejudicado, ok? Intraespecífica, harmônica e desarmônica, e interespecífica, harmônica e desarmônica. Vamos ver aqui um exemplo. Em relações ecológicas intraespecíficas da mesma espécie, harmônico, por exemplo, a sociedade como as abelhas. Elas vivem uma sociedade onde cada um desempenha um papel, uma tarefa que é crucial para o bem-estar da colônia. Tem a abelha rainha, responsável pela reprodução e o zangão, as abelhas operárias. Então, cada um existe uma divisão de trabalho. E é um pouco parecido com as colônias, que a gente vai encontrar aqui nesse exemplo das caravelas, onde pode ou não haver uma divisão de trabalho nessas colônias. Então, eles trabalham em prol do grupo dele, da sociedade dele, da colônia deles. Eles vivem em uma sociedade harmônica. E é uma relação intraespecífica, onde eles são da mesma espécie e todos eles se beneficiam. Mas mesmo sendo da mesma espécie, podem sair prejudicados, tanto ambos como uma dos envolvidos. Esse aqui é o exemplo que eu estou dando agora, que aqui a gente tem nas relações intraespecíficas desarmônicas. Por exemplo, a competição. Nós estamos vendo aqui nessa figura os ursos polar, que são da mesma espécie, vivem no mesmo ambiente, têm a mesma alimentação, mas estão competindo por território, por acasalamento, por espaço, por alimentação. Então, ambos podem sair prejudicados ou um deles pode sair prejudicado. O outro exemplo que a gente tem é aqui no canibalismo, que é o louva-a-Deus.
A fêmea do louva-a-Deus, por exemplo, gente, depois da cópula, depois de acontecer o acasalamento ali, ela costuma devorar, comer todo o macho. Ou seja, quem está saindo prejudicado? O pobre do macho, né? É da mesma espécie, mas um está saindo prejudicado. Entenderam? Até aqui vocês têm alguma dúvida que eu possa vir esclarecer? Não? Ok. E eu peço que agora vocês prestem bastante atenção, porque isso aqui vai servir como atividade que logo mais vai definir um trabalho mais na frente. Então, eu preciso que qualquer dúvida vocês, professora, ok? Vamos lá. Silêncio para continuar a segunda parte. Agora nós vamos para as relações ecológicas interespecíficas. Mas pode existir relações harmônicas em espécies diferentes? Sim, pode existir. Um exemplo aqui nós temos o mutualismo. O mutualismo, você está vendo a flor e a abelha. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? A flor vai ali pegar o mel da flor, se alimentar do mel, usa suas patinhas ali para pegar o pólen que existe na flor e vai voando para lá em outra flor também para tirar o mel daquela flor e acaba polinizando, acaba fecundando outra flor e ali surge uma nova flor. Então o nome disso é mutualismo, espécies diferentes onde ambos se beneficiam. Olha que legal. Outro exemplo é o comensalismo aqui. A gente está vendo esses abutres, né? Esses abutres, por exemplo, estão se alimentando de uma carcaça deixada aí por algum leão, por algum animal. Não está prejudicando o animal, né? Ele terminou de comer, não quis mais, deixou ali, os abutres estão comendo, não está prejudicando ninguém, né? Ou seja, existe uma ordem, existe uma relação ecológica que faz bem para os animais e para o ambiente, para o nicho ecológico onde eles se encontram, ou seja, todos saem ganhando. Que legal, é espécies diferentes, mas existe harmonia. Agora nós vamos ver este exemplo aqui, onde a gente vai ver as relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. Tá? Professora, me identifiquei super com essa foto aqui. Brincadeira. Quando éramos crianças, a gente se identificava muito aqui com essa relação ecológica interespecífica desarmônica. Os benditos piolhos, eles são parasitas. Então, o piolho que fica ali na cabecinha, ele está sugando sangue, ele está sugando tudo que é necessário para o nosso corpo ali através do sangue, ele está sugando. E aquilo está sendo prejudicial para a gente, que no mesmo momento que eles estão sugando, eles também estão transmitindo alguns parasitas, alguns germes, alguns micróbios, através do contato, do furo que faz ali na pele, para se alimentar, prejudicando a gente, a nossa saúde. Então, nós estamos sendo parasitados, nós estamos sendo um hospedeiro. Não é legal, isso aí é uma relação desarmônica entre o ser humano e o piolho, tá? E aqui, quem nunca teve em casa e ouviu um barulhinhozinho estralando de um sapo gritando? Meu Deus. Nós temos aqui a cobra e o sapo. É uma relação de predatismo desarmônica em espécies diferentes, que é muito comum, tá? O sapo está sendo predado. Mas isso, gente, é uma imagem forte, mas existe um equilíbrio ecológico em tudo isso, tá bom? Né? No meio ambiente, no nosso ecossistema, tudo existe de maneira equilibrada, onde não tem interferência humana. Tudo existe com equilíbrio. Tá? Quanto menos interferimos, melhor, tá bom? Aqui é um exemplo de relações ecológicas interespecífica, interespécie diferente, desarmônica, tá bom? Aqui, gente, é um link que eu deixei para vocês, que no final da aula eu quero que vocês tragam o pendrive ou o celular para mim passar esse linkzinho para vocês. Vocês vão assistir lá no YouTube um vídeo completo, bem animado, e também com algumas imagens que a gente vai ver que são coisas do nosso cotidiano, tá bom? São imagens que a gente costuma ver no nosso cotidiano, que vocês vão fazer uma atividade já já. Então, nesse vídeo vai estar bem, muito mais claro para vocês. Então, a gente tem que explorar todas as maneiras para a gente conseguir mais conhecimento, ok? Agora, vamos aqui recapitular tudo que eu falei através desse mapa mental, ok? Nesse mapa mental aqui, nós vamos ver tudo que eu já falei de interespecíficas, relações e também espécies. Só que aqui vai estar bem mais dividido e bem mais explicado. Então, eu quero a ajuda de vocês para a gente ver bem direitinho e vocês lerem comigo e dando o exemplo, tá bom?
a 15 relações intraespecíficas, intra, mesma espécie. Tá bom, harmônica. Nós temos a sociedade, onde os indivíduos cooperam entre si, lembro lá das abelhas. Temos as colônias, os indivíduos associados anatomicamente, lembram? Nós temos as desarmônicas, que é o canibalismo, a competição, que é aquela disputa por espaço, por território, por comida, tá bom? E as relações interespecíficas, que são espécies diferentes. Nós temos o quê? O mutualismo, onde ambos se beneficiam. O comensalismo, onde apenas um se beneficia, mas o outro não sai prejudicado. Nós temos outros exemplos que a gente vai ver já na nossa atividade. E nós também temos as desarmônicas, que é o anensalismo, o predatismo, o parasitismo e a competição, onde ambos saem prejudicados ou um sai prejudicado, né? Então, são relações interespecíficas, desarmônicas. Compreenderam? Entenderam tudo? Eu vou passar esse mapazinho mental no final para vocês, que ele é muito interessante. Agora aqui no finalzinho do nosso slide, vou passar um pouquinho, eu quero que vocês peguem, escrevam no caderno de vocês todas as espécies que eu falei e vocês vão, todas essas imagens que eu coloquei, vocês vão descrever para mim o que está acontecendo, qual a relação que está acontecendo. Se é uma relação intraespecífica, se é relação interespecífica, tá bom? E vocês vão dividir se ela é harmônica e se ela é desarmônica, tá bom? Então vocês vão fazer essa correlação nessa atividade. O primeiro que terminar essa atividade, tá bom? Ele vai ter um pontinho que ele vai poder escolher quais são as pessoas que ele vai querer no grupo dele, tá bom? Nós vamos fazer um trabalho de apresentação onde a sala vai ficar dividida em dois. E quem terminar primeiro vai poder escolher as pessoas do seu grupo para fazer um trabalho. E esse trabalho, eu quero que vocês tirem fotos e eu não quero nada de projeção, não quero nada digitado, quero tudo manual, porque quem escreve lê duas vezes, tá bom? E eu quero que vocês tirem fotos que vocês encontram no ambiente da casa de vocês, no quintal, no bairro. Então, vocês vão tirar fotos de relações ecológicas que acontecem aí na casa de vocês, no quintal da casa de vocês, no formigueiro, na planta ali na árvore, no besouro, nas abelhas. Então, tudo isso vocês vão usar como exemplo, ok? Quem me entregar o trabalho primeiro vai poder escolher a equipe. Beleza? Então, estão prontos? Vamos lá para a nossa atividade. Espero que todos tenham compreendido. E qualquer dúvida, tem todo o decorrer da aula para falar comigo. Relembrando que todas as fotos, todas as imagens usadas de vocês são imagens do cotidiano, que vocês tiraram aí no bairro de vocês, no fundo do quintal. Mas é possível, professor, encontrar relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, intraespecífica e interespecífica no nosso quintal? Sim, o formigueiro, aquela planta que está lá sugando outra da árvore, besouros, abelhas. Então, tudo isso são exemplos de relações ecológicas, ok? E eu quero que seja tudo pregadinho no cartaz, a moda antiga, para vocês escreverem tudo bem direitinho, ok? Tchau e até a próxima aula. Peço que fiquem sentados para esperar o próximo professor entrar na sala. Beijos!